Nete, seja bem-vinda, Nete, Deus te abençoe. Vamos estar iniciando daqui a pouquinho o nosso culto, estamos aguardando, né? Simone Nogueira, seja bem-vinda em nome de Jesus, minha amada, Deus te abençoe. Dolira Alves, seja bem-vinda. Dori Sebastiana, Deus te abençoe. Isabela, seja bem-vinda. Deus abençoe. Marisa, seja bem-vinda, minha querida. Que bom saber que você já está aqui livre na nossa live. Dezembro chegou, mas você está de folga hoje, né? Elisângela, seja bem-vinda, minha querida. Deus te abençoe. Nós vamos dar início ao nosso culto hoje. Eu vou estar lendo 4 versículos do Salmo 103 para a gente começar o nosso culto ao Senhor. E esse salmo convida a louvar a Deus por amor da sua graça. Então nós vivemos a graça de Deus e não tem coisa melhor do que viver a graça do Senhor, né? A graça do Senhor é algo assim glorioso, né? Que Ele conquistou na cruz do Calvário. Ele nos colocou de novo em conexão com Deus Pai. E esse Salmo 103 convida a louvar a Deus por amor da sua graça. E o versículo 1 diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades. Tua mocidade se renova como a águia. Como Deus usa a águia, né, para um simbolismo de vitória, de força, de garra. Oi, Eliane Lopes, seja bem-vinda. Que Deus abençoe, Eliane Portugal. Fala para a irmã Léa para entrar nessa live, que Deus vai abençoar muito a vida dela hoje, amém? Então, querido, nós estamos aqui declarando nesse salmo que a graça do Senhor é que nos satisfaz. Sem essa graça, nós não conseguiríamos sobreviver a esses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, mas nós estamos vivendo intensamente porque estamos debaixo da graça do Senhor. Então eu quero começar essa live agradecendo ao Senhor por reconhecer nessa graça que nos foi dada e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, engrandecido seja o seu nome, ó Pai. Senhor, graças te damos pelo seu amor, graças te damos, Senhor, porque tu morreu na cruz do Calvário por nós. Graças te damos, Senhor, porque nós podemos dizer que nós temos uma fé baseada em ti, Senhor. A nossa fé está baseada na cruz, porque se essa cruz não operar em nós, a nossa fé vai vacilar, mas quando a nossa fé está baseada na cruz de Cristo, nós somos fortalecidos. A palavra de Deus diz que, como o Salmo de Davi 103, que Ele renova a nossa vida como da águia, Ele nos renova como a águia. Glória a Deus por isso. E esse Salmo fala também que Ele nos sara de todas as enfermidades. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela nossa fé baseada na cruz de Cristo. Queremos te agradecer que nós podemos declarar essa noite que tu sara todas as enfermidades. Senhor, eu quero declarar, Senhor, iniciando, ó Deus, esse culto ao Senhor, que nessa noite, se tem alguém ligado nesse culto, que tem alguma enfermidade, que você fique ligado, porque no final eu vou estar orando pela sua cura, crendo no poder da cura, porque Jesus cura. Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo Deus. E nós engrandecemos o teu nome, Senhor, e declaramos, Senhor, que nós dependemos de ti, porque em ti está a nossa força, em ti está a nossa esperança, e nós declaramos a sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero assim hoje estar compartilhando. Hoje nós não vamos ter o louvor, porque o Ministério de Louvor está ensaiando. Está ensaiando algumas músicas a pedido do apóstolo Paulo, que ele pediu para ensaiar, acho que 3 músicas que ele quer louvar com a igreja, essas músicas, que está dentro do contexto profético, né?
E para lembrar que quinta-feira nós temos um culto, né, com a participação, né, do apóstolo Paulo Roberto, do Ministério Geliade de Vitória, que vai estar ministrando aos nossos corações. E com certeza Deus fará o melhor, porque a nossa parte está sendo feita. O louvor está no ensaio hoje no Camará. Nós vamos amanhã entrar no jejum de 24 horas. É como eu orientei a igreja: se você não consegue 24 horas, faz o que você pode, mas não deixa de jejuar não, porque nós precisamos consagrar as nossas vidas ao Senhor. E o jejum tem como princípio matar a nossa carne para a gente ouvir o que Deus quer falar conosco, amém? Então eu creio que quinta-feira Deus vai fazer coisas gloriosas e seguimos todos os protocolos, todo mundo de máscara, sentando separadinho. Só pode sentar junto quem é família. Se você mora na mesma casa, você pode sentar junto, porque aí não tem problema, porque você já está junto em casa. Mas se você não é da mesma família, procure manter uma distância no banco quando você chegar na igreja, amém? Que eu tenho certeza que quinta-feira nós seremos surpreendidos, porque o tema do nosso culto na quinta-feira vai ser Noite de Glória. Então imagine o que Deus vai fazer no nosso meio, né? Estamos assim, numa expectativa de receber o melhor de Deus. E eu creio que Deus realmente está visitando o seu povo com uma unção nova, porque nós precisamos ativar e acender a nossa visão do reino, né, irmãos? E falar em visão do reino, amanhã eu estarei fazendo o treinamentos para obreiro em Camará às 19h30. Procure não chegar atrasados para que a gente termine cedo. E eu peço a Deus realmente que seja assim um ano que se aproxima, que é o ano de 2021, um ano de crescimento espiritual, um ano de amadurecimento, um ano onde a igreja venha fluir na visão do ministério onde você congrega, porque inclusive amanhã eu vou estar falando sobre a visão do nosso ministério, está ampliando mais, detalhando mais, né? Porque é importante que você que congrega na Asas de Águia, você desenvolva na sua vida pessoal a visão desse ministério. Porque a gente precisa caminhar alinhados, que quando nós caminhamos alinhados, nós vamos para o mesmo alvo, nós vamos alcançar a mesma vitória. Então amanhã me aguarde, porque o Espírito Santo está preparando algo para a gente amanhã muito bom. Você não pode faltar, amém? Então hoje eu estava assim, eu venho assim pensando, a gente às vezes tem que parar para analisar a nossa caminhada, para analisar um pouquinho a nossa vida, né? E hoje eu estava pensando, às vezes a gente ora, e de repente você tem uma sensação que Deus não está te ouvindo, mas você está muito enganado. As nossas orações são acumuladas diante de Deus e Deus está trabalhando. E hoje eu quero estar compartilhando com você exatamente sobre isso. Nós vamos aprender hoje, nessa live, a ouvir a voz de Deus no silêncio. Que muitas das vezes você acha que Deus se calou a seu respeito. Muitas das vezes você fala: eu não estou ouvindo Deus falar comigo, eu não estou ouvindo nada, mas enquanto ele está calado e você está orando, ele está trabalhando através das suas orações. Porque Deus é um Deus que trabalha no silêncio. E quando ele manifesta uma resposta ou te dá um encaminhamento daquilo que você está orando, você já vai 50% na frente, porque ele já preparou o caminho. É algo assim glorioso como Deus trabalha no silêncio. Como Deus faz algo glorioso no silêncio, é algo assim tremendo, sabe? Então eu gostaria de estar começando essa live hoje, abrindo a nossa Bíblia lá em Hebreus capítulo 11. Nós vamos, Hebreus, peraí, só um minutinho, nós vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 1, tá? Vamos começar em Hebreus 1, versículo 1. E você vai começar a entender que Deus trabalha no silêncio e você precisa aprender a ouvir a voz do silêncio de Deus. Porque quando nós aprendemos a ouvir a voz do silêncio de Deus, a gente se sente mais seguros, né? E nós precisamos desenvolver essa segurança em Deus, nós precisamos crescer, nós precisamos ter a garantia que tudo que você pedir em oração crendo, você vai receber. Lá em Hebreus 1, versículo 1, está escrito assim, ó:
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-no nesses últimos dias pelo Filho. Olha que coisa linda. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa palavra ministrada ao nosso coração, na certeza que quando tu escolhe uma palavra, tu sabe que o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma necessita exatamente de receber aquilo que o Senhor está fazendo essa noite. Senhor, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui. E eu te peço, Espírito Santo, traga revelação ao meu coração para que eu possa compartilhar com a igreja aquilo que está no coração de Deus e que você receba também essa revelação através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que revela a palavra, o Espírito Santo é que revela o que está no coração de Deus para a nossa vida. Então eu já declaro essa palavra vinda do coração de Deus, em nome de Jesus. Amém. Últimos dias pelo Filho. É verdade. Nós, como a Igreja do Senhor, nós somos fundamentados na doutrina dos apóstolos ensinada pelo Filho de Deus, que é Jesus. Então é o Filho que tem falado conosco e Deus usa várias maneiras. Eu quero te dizer essa noite que o tempo, a história e tudo mais pertence a Deus. Quando nós paramos para analisar a palavra dele, a gente precisa, entender para caminhar em paz, sem ansiedade, sem nenhuma insegurança. Nós vamos precisar entender através da palavra que o tempo, a história pertence a Deus. Porque ele mesmo diz na palavra dele, lá em Jeremias, que antes que Jeremias entrasse no ventre da mãe, ele já conhecia Jeremias e fazia menção do nome dele. Esse fazer menção, Deus já tinha escrito a história de Neemias. Então, quando a gente começa a entender que o tempo e a história pertencem a Deus, a gente vai começar a perceber que a ansiedade começa a se deslocar da nossa vida. Porque não há espaço para a ansiedade na medida em que você toma consciência que o tempo e a história pertencem a Deus. Aí você vai descansar, sabendo que no tempo determinado, na hora certa, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer na nossa vida, amém? Então a gente vê que Ele age, Ele cria e Ele recria, não é assim? Ele age na nossa vida, Ele cria e Ele recria. Ele é capaz de recriar situações que você virou a página e te trazer na frente com o agir, o mover que Ele quer que você faça. Então esse Deus que fala conosco nessa noite, Ele age, Ele cria e Ele recria. É assim que nós devemos ver o mundo. Tudo está nas mãos dEle. Deus tem o domínio sobre as nações, porque Ele que age, cria e recria. E nós temos que ver o mundo desta forma, que nós estamos vivendo um tempo que a gente não pode entrar em desespero. Você tem que lançar fora todo o medo, porque nós estamos vivendo uma pandemia. Mas quando você olha para o lado espiritual, você começa a entender que as nações, o governo é de Deus, a mão de Deus está sobre as nações. Ele age, Ele cria, Ele recria. E é Ele que faz e Ele desfaz. Tudo está no domínio dEle. É Ele que domina. Os presidentes das nações têm domínio sobre uma nação limitado. Mas o domínio do Deus que fala conosco essa noite é ilimitado. Você está entendendo? Então a gente precisa ter essa visão, porque quando a gente começa a crer que Deus é assim, e que Ele age assim, que Ele cria assim, Ele recria, você vai perceber que você entra no descanso. Porque tem coisas na nossa vida, querido, que não depende de nós, não. Você vê que às vezes a gente amanhece assim meio angustiado, né? Meio assim com a coisa estranha que você não sabe definir o quê. Angústia, uma coisa assim apertando seu coração, uma tristeza. E você não consegue definir aquilo. O que você faz? Você vai orar. Você vai conversar com Deus, falar, Deus, eu estou sentindo isso, eu não estou entendendo, mas eu entrego nas tuas mãos. Eu sei que tudo tu pode, nada é impossível para ti. Muitas das vezes a gente não entende aquilo que nós estamos sentindo, mas às vezes está tão ligado ao mundo espiritual
que quando a gente começa a orar por aquilo que a gente não está identificando, é nessa hora que Deus começa a trabalhar em silêncio. Você não escuta o que ele está falando, você não escuta o que ele, você não consegue perceber o que ele está fazendo, mas você precisa ter a certeza que quando você ora, Deus começa a trabalhar no silêncio. E aí a gente hoje vai precisar aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio. Porque o importante é você entender essa noite que o teu papel é orar e crer, e ele de trabalhar. Mas mais importante do que isso é você crer essa noite, que enquanto você ora, ele trabalha. As suas orações não ficam no teto. As suas orações são colocadas em umas salvas de ouro e levadas à presença dele. E ele trabalha através das orações. Nós precisamos mandar material para ele trabalhar ao nosso favor. E não tem melhor material do que a oração. E a oração, para chegar na presença de Deus, tem que ser uma oração santificada. Ou seja, eu falei domingo de manhã em Camará e repito para você. O diabo, ele não respeita os dons, mas ele respeita uma vida santificada. Você está entendendo? Ele respeita muito, porque ele sabe que uma vida santificada é uma vida de relacionamento com Deus. E aquele que tem acesso a Deus através da oração, o diabo não pode realmente fazer nada. Ele pode até rodear, como Pedro fala, lá em 1 Pedro 5,8, está escrito que Satanás vive ao redor da terra buscando a quem possa tragar. Ele olha, você tem tantos dons, mas você tem vida de santidade? Eu não posso tocar. Mas se você só tem dons e não tem vida de santidade, eu vou fazer o que eu quiser na sua vida. Você está entendendo? Então nós precisamos o quê? Valorizar nossa vida de santidade. O que é vida de santidade? É uma vida separada do pecado, porque você escolheu servir a Deus. Então aqui nós lemos na palavra que Deus, ele fala de muitas maneiras e sabemos que ele fala audivelmente, ele fala através de sonhos, ele fala através de visões, ele fala através de profetas, mas ele também fala através do silêncio. Ele fala através do silêncio. Como que você vai saber que ele fala através do silêncio? Porque você vai começar a perceber que as coisas que estavam confusas, aquilo que você não tinha direção, ele começa a dar um encaminhamento claro para você. Aquilo que você não sabia nem como começar a fazer, através do silêncio, ele está trabalhando e você vai descobrindo que esse novelo que estava tão enrolado começa a ser desenrolado. Por quê? Porque você ora e ele trabalha no silêncio. E quando você começa a perceber isso, é algo assim glorioso. Porque Deus, ele pode falar, você ouvir a voz. Deus fala em sonhos. Como Deus fala em sonhos? Deus às vezes usa uma pessoa para mostrar um pecado em algum lugar através de sonhos. É algo assim impressionante. Sabe, ele fala através de profeta, fala também através de profeta, mas ele fala através do silêncio. E nós vamos precisar entender isso biblicamente, que durante o período que precedeu o sacrifício de Jesus, ele falou algumas vezes em silêncio. Por isso que eu gosto muito de meditar sobre ouvir a voz do silêncio de Deus. Porque a gente só vai identificar o silêncio de Deus quando a gente começa a ver aquilo que eu te falei. Ele abrindo os atalhos, abrindo o caminho, te orientando daquilo que você nem sabia como começar. E no ministério de Jesus, nós vamos ver essa noite que ele também falou através do silêncio. E o silêncio de Jesus incomodou. Porque o silêncio é algo... Porque quando você silencia através de alguma coisa, ou você está silenciando porque tu tem convicção da verdade, ou você está silenciando porque tem medo. Mas Jesus aqui silenciou porque ele tinha convicção da verdade. Vamos ver o silêncio de Jesus que precedeu o sacrifício dele, lá em Marcos capítulo 15. Marcos 15.
Nós vamos ler os versículos 3 a 5. Marcos 15, de 3 a 5, foi o período que precedeu o sacrifício de Jesus e ele falou algumas vezes com o seu silêncio. E aí, quando a gente acabar de ler, nós vamos falar que coisa interessante. Como que Jesus, através do silêncio, falou. Vamos lá ver Marcos 15, 3 e 5. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testifica contra ti, você não responde? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhou. Então, nós vemos aqui que esse silêncio que precediu o sacrifício de Jesus foi algo que maravilhou a Pilatos. Primeiro, por quê? Porque Jesus tinha consciência que relutar suas acusações errôneas e falsas era desperdício de tempo. Então você veja bem, você às vezes discutir alguma coisa, sabe, errada, que não tem sentido contra a sua vida, você está perdendo tempo. Porque se te acusam, falam mal de você, mas você sabe quem você é, você conhece quem você é em Deus, conhece o seu caráter e você sabe que o que estão falando de você não é verdade, o seu silêncio vai falar mais alto. E foi o silêncio de Jesus que deixou Pilatos maravilhado, porque eram acusações em cima de acusações, mas ele sabia da integridade dele, ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia da missão dele. Então, diante de tanta segurança, de tanta convicção, ele silenciou. E o silêncio dele maravilhou a Pilatos. Segunda coisa, o silêncio de Jesus levou Pilatos a pensar. Ele nunca tinha visto um homem que não se defendia. Até então, ele tinha tido várias experiências, porque Pilatos, ele lidava com vários tipos de pessoas, sabe, na área política, religiosa, os fariseus, saduceus, sabe? Mas ele nunca tinha presenciado alguém que até aquele momento não tinha se defendido de nenhuma acusação. Sabe por que Jesus não se defendeu de nenhuma acusação? Porque Jesus estava debaixo de uma autoridade que era juízo divino. Quando você tem a certeza que tu está debaixo do juízo divino desse Deus maravilhoso, você não precisa se justificar, você não precisa gastar tempo, você não precisa se desgastar nem espiritualmente, nem fisicamente, nem emocionalmente com nada, porque quem te justifica é o Senhor. E eu acabo entendendo que esse silêncio de Jesus ensina a mim e a você o quanto é importante a gente saber quem nós somos. O que eu fiz? Se você é uma pessoa íntegra, que vive a verdade, não negocia com a mentira, você tem uma vida reta com Deus, você não tem que perder tempo com quem fala mal de você. Se teu vizinho está falando mal de você, está com inveja de você. Se alguém está metendo pau em você, está com inveja do teu ministério. Se alguém está falando mal da tua igreja porque queria ter uma igreja igual a tua, você vai discutir, você vai perder tempo com esse tipo de coisa? É a hora do silêncio. Quando você silencia, você está dizendo para o seu inimigo, você não é importante para mim. E quantas pessoas que discutem, vai afrontar, tem gente dentro da igreja que diz, não mexe comigo que eu vou rodar a baiana. Não, o silêncio mostra a sua segurança. O silêncio mostra quem você é. O silêncio te traz uma marca que Jesus deixou para Pilatos. Não adianta tentar me parar, porque eu sei de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu irei. Isso deixou Pilatos maravilhados. E nós vemos aqui que quando a gente olha a palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 9, tem um versículo, Tiago 5, 9, diz assim, irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta.
Sabe, nós precisamos entender, como eu falei no culto ontem de manhã lá em Camará. A gente precisa entender e crer que Deus, Ele está de olho na gente. Deus vê tudo em nós. Deus vê o nosso deitar, o nosso levantar e conhece os nossos pensamentos. As nossas ações são medidas, são aprovadas ou reprovadas por Ele. Então nós precisamos de um canal de Deus, usado de uma maneira poderosa. Moisés, além de tirar aquele povo da escravidão, Moisés contemplou a saída daquele povo de maneira espetacular. Moisés viu, conhecia um povo que viveu 400 anos no cativeiro, que tinha doença de artrite, tinha doença de artrose, tinha problema na coluna, andava curvado, devia ter tumor, devia ter diabetes, hipertensão, devia ter tudo que tu possa imaginar. Quando Deus usou Moisés para tirar esse povo do cativeiro, sabe o que Deus fez primeiro? A Bíblia diz que Ele curou a todos. Ele não tirou um sequer enfermo. E Moisés viu essa grandeza de Deus. Moisés contemplou tudo isso, irmãos. Mas a Bíblia também diz que Moisés foi um aluno obediente. Que Moisés, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus no silêncio. A palavra de Deus diz que Moisés, ele apacentou, teve uma pausazinha aqui, que ele já reconectou. Então a palavra de Deus diz que Moisés apacentou o rebanho do seu sogro Jetro por 40 anos, sem que Deus dirigisse qualquer palavra a respeito da futura missão de Moisés. Moisés era um homem espetacular, um homem que Deus confiava. E esses 40 anos que ele apacentou o rebanho do seu sogro, em momento nenhum Deus falou o que seria o futuro de Moisés. Deus não falou nada para ele. Mas só que Deus, enquanto Moisés apacentava o rebanho do seu sogro, submetia o seu sogro, fazia um trabalho de servo, sabe o que Deus fez? Deus começou a trabalhar no silêncio pela vida de Moisés. E a palavra de Deus diz que Deus trabalhou de maneira espetacular no silêncio acerca de Moisés. E eu quero te dizer uma coisa essa noite: o sucesso do futuro da sua missão vai depender como você se comporta. Como você se comporta hoje vai depender do futuro da sua missão. Tem pessoas que querem fazer uma missão hoje sabendo o que vai ser amanhã. Não seja isso. Faça hoje sem se preocupar com o que Deus vai te usar amanhã. Faça bem hoje, porque o plano que Deus tem para a sua vida já está pronto. Então aquilo que você executar com excelência vai ser um estágio para lá na frente Deus te colocar numa posição que já está escrito para a tua vida há muito tempo. Foi o que aconteceu com Moisés. Mas enquanto ele apacentava o rebanho do sogro dele, Deus não dirigiu uma palavra para Moisés sequer. Tu já pensou 40 anos sem ouvir a voz de seu Deus? 40 anos sem ouvir a voz da direção de Deus? Ele podia ter chutado o balde, mas ele não era ansioso. Primeiro que ele confiava no Deus que o chamou. Primeiro ele tinha certeza que operando Deus, quem impedirá? Primeiro ele tinha certeza que aquilo que Deus separou para ele tinha o nome dele, a cara dele, ninguém ia pegar. Então ele não se preocupava lá na frente. Então não se preocupe com o futuro. Se preocupe com hoje. Como você está agindo hoje. Como está fazendo a obra de Deus. Como você está sendo hoje com seu marido, com seus filhos. Como que você está sendo hoje para Deus. Como? O que você faz hoje para Deus importa, porque amanhã chama-se futuro e o futuro pertence a Deus. Então nós precisamos entender isso. Então eu gostaria de fortalecer mais sobre a voz de silêncio de Deus com você. Vamos lá em Êxodo. Êxodo 1, capítulo 1. Por isso que eu falo, as nossas ações, o nosso comportamento, sabe, a maneira como eu lido com o reino de Deus, a maneira como eu desenvolvo a obra para Deus, está sendo tudo marcado no coração de Deus. Porque o seu futuro de sucesso depende da sua fidelidade em Deus hoje. É hoje que depende, você está entendendo?
E aqui nós vemos que lá em Êxodo capítulo 1, versículo 12, está escrito assim, ó: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então nós vemos aqui em Êxodo 1:12 que é algo assim interessante. Esse longo período, aparentemente, de abandono, jamais significou abandono de Deus. Jamais. Porque aqui esse versículo 12 está escrito que quanto mais eles eram afligidos, quanto mais eles eram mais maltratados, mais eles cresciam. Como pode? Aos olhos humanos, eles não estavam crescendo. Aos olhos humanos não estavam crescendo. Mas aos olhos de Deus eles estavam crescendo sim. Então aqui nós vemos que lá no versículo 14 diz assim, ó: e assim lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. Aqui retrata como eles eram maltratados. Mas como pode? Quanto mais os filhos de Israel eram oprimidos, mais eles se multiplicavam. Vamos lá. De repente você está vivendo um momento na sua vida que você diz, meu Deus, como estou eu a minha vida agora? Como está a minha vida agora? Como está a minha vida? Parada. Nunca fui tão humilhada. Tudo que eu faço é como se não multiplicasse. Sabe, estão me fazendo de boba. Os filhos de Israel estavam no deserto. Eles estavam sendo punidos. Estavam trabalhando como escravos. Mas me explica como eles multiplicavam e cresciam. Porque Deus estava trabalhando no silêncio. Enquanto eles eram oprimidos, enquanto eles trabalhavam como escravos, Deus trabalhava a favor deles. É isso que você precisa entender. Talvez o cenário da sua vida hoje seja estranhíssimo. Talvez o cenário da sua vida você se sinta a pior pessoa. Talvez você se sinta sem privilégio. Talvez você olhe para a tua vida e diz, nada acontece na minha vida. Todo mundo prospera e eu não prospero. Ah, Senhor, minha vida está parada. Aí que você está enganado. Porque a Bíblia prova que enquanto o povo de Israel era oprimido no Egito, foi exatamente nesse momento que eles se multiplicavam, que eles cresciam, porque o Senhor estava trabalhando no silêncio por eles. Então não é algo glorioso, irmãos? Nós precisamos crer essa noite que Deus está trabalhando ao nosso favor e Ele há de fazer algo glorioso na sua vida, porque Ele trabalha no silêncio. Talvez o cenário da sua vida hoje seja desfavorável aos olhos humanos, mas você precisa crer nessa live, que ainda que seu cenário seja desfavorável, humanamente falando, você tome posse essa noite, que Deus está trabalhando e a qualquer momento a viravolta virá na sua vida. Porque foi assim com o povo de Israel e será assim com você e será assim com a minha vida. Amém? Então somente quando aprendemos a entender o silêncio de Deus é que estamos aptos para ouvir a sua voz. Se você não consegue entender o silêncio de Deus, você não está apto para ouvir a voz dele. Você precisa entender, tu tem vida de oração? Tu tem vida de comunhão com Deus? Tudo está parado? Maior silêncio? Mas Deus está te dizendo hoje, não desanime e não pare, porque o meu silêncio significa estou trabalhando. Porque a palavra de Deus, sabe o que fala para a gente hoje? Que enquanto você dorme, Ele trabalha para você. Você crê nisso? Enquanto você dorme, Ele trabalha a seu respeito. Então é algo assim glorioso e a gente precisa tomar posse disso. A gente precisa crer nesse Deus que tudo pode e nada é impossível. Ele é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui nós vemos, eu queria ler o versículo também de Isaías 42:14. Vamos ver o que Deus fala conosco. Isaías 42:14.
Isaías 42:14 diz assim, ó: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a quem está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Aqui fala também do silêncio de Deus. Ele fala também que por um tempo ele esteve em silêncio. Por um tempo. E esse aqui, não é por um tempo, ainda diz por muito tempo eu estive em silêncio. Não importa o tempo que ele está em silêncio. Porque quando a gente não aprendeu ainda a ouvir o silêncio de Deus, a voz de Deus no silêncio, sabe qual é a frase que às vezes a gente escuta? Tenho orado tanto, já ora tanto tempo, ele não me responde. Mas ele fala, filha, eu estou trabalhando no meu silêncio. Deus não joga fora uma oração sua. Deus não joga fora uma petição sua. Nós, aqui na nossa família, nós temos tido experiências de oração. A gente, assim, eu estava conversando, eu e Fernanda, nós oramos no sábado por uma causa, assim, uma causa que humanamente falando seria quase que impossível de acontecer. Quando foi no domingo, Deus respondeu. Por quê? Porque ainda que tivéssemos orado a semana toda e nada aconteceu, ele estava trabalhando em silêncio e no domingo ele trouxe a resposta. E aqui em Isaías 42:14, quando fala muito tempo, ele está se referindo ao tempo de humilhação do exílio de Israel. Porque quando Israel foi para o exílio, ele ficou muito tempo em silêncio, ainda diz, eu me contive. Por que ele fala, eu me contive? Porque também para Deus não é fácil ele ficar em silêncio, porque ele te ama. E ele quer agir ao seu favor. Mas é necessário esse tempo dele na nossa vida, porque esse tempo chama-se treinamento para uma dependência e uma fé consolidada nele. Porque quando a resposta vem, você se torna um gigante maior do que você é, porque você teve experiência com Deus. E ele fala, por muito tempo me contive. Foi exatamente no cativeiro que Israel teve. Deus silenciou, Deus não falava nada, Deus ficou quietinho. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que as pessoas sábias, elas têm palavras de sabedoria. Quando você estuda o livro de Salomão, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, Salomão, o que ele diz? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E esse tempo determinado é exatamente o tempo que nós precisamos aprender a voz do silêncio de Deus. Quando não está esperando o tempo, que é o período do acontecimento, a gente chama o que? O silêncio de Deus. Mas o sábio Salomão disse que há tempo para todas as coisas. Mas ainda que há tempo para todas as coisas, Deus diz, eu continuo no controle de todas as coisas. Ainda que aos teus olhos parece que está tudo parado. Ainda que aos teus olhos está demorando ele responder. Ainda que aos teus olhos, eu não aguento mais tanta humilhação. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, no silêncio de Deus, ele está trabalhando para cumprir a palavra dele na sua vida. Uma das coisas que ele fala, que os humilhados serão exaltados. E ele diz que quando eu começo a agir na sua vida, eu trago dupla honra para você. Eu começo a trazer em porção dobrada. Eu trago dupla honra, ele fala. Sabe, Deus é poderoso, ele não está dormindo, ele está acordado, porém ele precisa desse silêncio, porque esse silêncio chama disciplina de Deus com seus filhos. Que quando ele está em silêncio, ele está de olho em nós, para saber se a gente continua crendo, para saber se vamos murmurar, para saber se vamos falar que está demorando, ou falar, Senhor, eu te amo, eu te adoro, não importa, ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos mintam, não haja alimento, ainda que nos currais não haja os animais, as vacas, todavia eu vou continuar te adorando, porque tu és o meu Deus. Sabe, eu creio que nesse silêncio é o tempo que Deus está nos observando. É o tempo que Deus está de olho em nós
para ver a nossa reação, porque Deus adora observar o nosso comportamento. O nosso comportamento fala da nossa fé. Eu tenho que agir de acordo com a minha fé. Se eu creio, eu vou saber esperar. Se eu creio, eu vou começar a entender que o tempo de silêncio é o tempo que Deus está trabalhando pela minha vida. Amém? E esse sábio Salomão ainda vem e diz no versículo 7 de Eclesiastes 3 o seguinte: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. O próprio Salomão disse: há tempo de calar, há tempo de falar. Então, quando nós aprendemos através da palavra, a nossa vida ela se torna mais amena. Sabe, como eu já errei na minha vida, sabe? Eu já errei muito, assim. Uma das coisas que eu louvo a Deus, eu ter aprendido com o Espírito Santo a esperar o tempo de falar. Antes, no início da minha caminhada, eu queria resolver logo, eu queria falar logo. Agora não, eu observo, eu oro. E quando eu vou resolver alguma coisa, Deus já trabalhou tanto que não tem mais trabalho para fazer. É só arrematar. Você está entendendo? Quando a gente aprende o tempo determinado de Deus para falar e para calar, a gente deixa Deus adiantar coisa para você. Porque esse tempo de silêncio é o tempo que Deus está fazendo algo que Ele não quer que você se esgote. Ele não quer que você vá além daquilo que você possa. Então o tempo de silêncio é tempo de Deus fazer o que você não pode fazer. É o tempo de agir onde você não pode agir. É o tempo dele abrir o que está fechado. É o tempo dele trazer milagres para a nossa vida. E a gente tem que o quê? Descansar no silêncio de Deus. Sabendo que quando ele está em silêncio, ele está trabalhando pela nossa vida e a resposta virá. A honra virá, o descanso virá, a alegria virá, a restituição virá, a honra virá, porque Ele não vai negar isso a você. Então eu fico pensando como Deus, Ele é um Deus de estratégia, gente. Quando você olha para a própria palavra de Deus, que no Antigo Testamento Deus falava muito pelos profetas ao povo, né? E o último profeta que Deus usou foi Malaquias. E Deus colocou uma sentença pesada para Malaquias levar para o povo. Mas depois que Malaquias calou, Malaquias falou até onde Deus mandou. Mas quando Malaquias percebeu que era hora de calar, ele calou. E ele fechou a boca. E sabe por quanto tempo ficou a escuridão sem uma voz profética? 400 anos. É muita coisa. 400 anos Deus calou. Quanto tempo que Deus está em silêncio pela sua vida e pela minha? Claro que não vai demorar 400 anos. Foi para aquela época. Mas às vezes demora 1 ano, demora 2, demora 3, sabe? Mas eu tenho a certeza que no tempo determinado vai acontecer. Porque Deus, Ele é fiel. Deus não erra. Deus é um Deus de estratégia. Deus é um Deus que só quer que você crê que Ele trabalha através do silêncio. Então vamos continuar, irmãos, crendo nos princípios de Deus, porque o Deus que fala conosco essa noite é um Deus de princípio. É um Deus que não quer que você se vingue. É um Deus que não quer que você guarde nenhuma mágoa no seu coração, sabe por quê? Se você chega a acumular uma mágoa, é porque você está fazendo o que é para Deus fazer. Porque através da mágoa você fica bloqueado o seu relacionamento com Deus. E muitas pessoas carregam hoje uma mágoa no coração porque está fazendo o que era para Deus fazer. Nós precisamos conhecer os nossos limites. Não deixa a mágoa alojar no teu coração. Quando ela bater na tua porta, você fala: Senhor, está nas tuas mãos. Julga essa causa entre eu e fulano. Julga essa causa entre eu e fulano. Senhor, julga essa causa entre eu e fulano. Eu tenho certeza que Deus vai julgar essa causa. Só que você vai ter que entender que há um tempo determinado para essa resposta chegar. Mas a resposta virá. E essa resposta virá quando você nem está lembrando mais dela. Porque Deus quer te surpreender. Deus quer te despertar com uma alegria. Porque Ele mesmo fala no Salmo 30. Você pode ter chorado a noite inteira, mas se você espera com confiança no Senhor, a alegria virá pela manhã.
Irmãos, nós precisamos desse tempo de silêncio. Deus precisa também silenciar. A voz de Deus precisa silenciar a respeito da igreja, da nossa vida, para que a gente continue na busca de oração, na busca de jejum, fazendo aquilo que nós temos que fazer, porque aquilo que nós não podemos, Ele vai fazer no silêncio, e na hora que Ele tocar a buzina, sai de baixo. Na hora que Ele bradar, sai de baixo, porque a glória virá. Porque é assim que Deus vai agir na sua vida. Não perca a esperança. Não fique deixando o desânimo tomar conta da sua vida, porque esse Deus que trabalha no silêncio é o Deus que te dá estratégia. É o Deus que te dá projetos novos. É o Deus que te ensina a fazer coisas novas. Eu fico assim maravilhado como Deus faz. Nessa pandemia, a gente continuou orando, buscando ao Senhor de maneira intensa. E a gente sabe que nem só você teve dificuldade financeira, como a própria igreja teve de pagar seus compromissos. E nós somos uma igreja de oração e jejum, de palavra. E a gente, quando tem vida de oração, jejum e palavra, nós temos a certeza que Deus vai dar uma estratégia. E aí, a gente precisando continuar pagando o consórcio da Rodobens no Rio da Prata, e a pastora Rosane orando, a gente orando, Deus deu uma estratégia para aquela igreja, que eles estão conseguindo todo mês pagar o consórcio com trabalho, porque foi dado por Deus. E se alguém tentar imitar a estratégia que Deus deu para a igreja do Rio da Prata, não vai ter sucesso, porque Deus deu a estratégia para aquela igreja. Então nós temos que esperar a estratégia que Deus vai dar para a gente, porque Deus tem uma estratégia para mim, Deus tem uma estratégia para você, e eu tenho certeza que Ele não vai falhar e Ele vai cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Você está entendendo, querido? Não pare, não desanime, não diga que eu não estou ouvindo mais a voz de Deus. Importa que Ele está ouvindo a tua. Se tu não está ouvindo a voz de Deus, é hora dele ouvir a sua. Porque ninguém pode falar os dois juntos. Se falar os dois juntos, ninguém vai entender nada. Então, se você não está ouvindo a voz dele e ele está em silêncio, é a hora de você falar. É a hora de você orar. É a hora de você adorar. É a hora de você declarar que nem altura nem profundidade, nada nem ninguém vai te afastar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, ainda que a resposta não tenha chegado. Entendeu, irmão? Então aprenda a entender isso essa noite, que aprender a ouvir a voz do silêncio de Deus é aprender ao mesmo tempo que Ele está em silêncio, e quem vai orar agora e falar sou eu. Porque é tempo de intercessão, é tempo de oração, porque Deus jamais falhará nos seus propósitos. Jesus jamais vai falhar nas promessas que Ele te fez, porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que tudo pode, nada é impossível para Ele. Amém, queridos? Eu aprendi a esperar no Senhor. Eu não sou uma pessoa, eu não tenho nenhuma ansiedade na minha vida, nenhuma. Eu fico assim, eu oro todo dia, sabe? A gente está num propósito de comprar o data show da igreja, a gente sabe que é muito caro, mas para Deus isso não é nada, porque a prata é a ouro de Deus. Mas Deus vai dar estratégias. A gente vai comprar esse data show. Vocês vão ver. Deus está trabalhando em silêncio enquanto a gente trabalha aqui em oração. E movendo a nossa vida, no bazar, numa ação. Eu quero até pedir aos irmãos que estão nessa live, você que está nos ajudando na ação da colcha de solteiro, da colcha de casal, daquela boneca, por favor, vai lá e preste conta na secretaria, porque esse dinheiro é a sua contribuição para comprar o data show. Então vamos meter a mão na massa, porque é hora da gente trabalhar, falar enquanto ele está em silêncio, porque a hora que ele bradar, a glória será derramada na terra e nós vamos desfrutar dessa glória que virá. Então, irmãos, que nessa noite você possa ter recebido entendimento do que é ouvir a voz de silêncio de Deus. Amém? Então, quando ele está em silêncio, é a hora de você falar, é a hora de você orar, mas é a hora de você estar numa grande expectativa que a qualquer momento Ele vai bradar a seu respeito. Ele é fiel, Ele é maravilhoso e poderoso. Por isso, a minha palavra pastoral para você hoje, tudo que você estiver fazendo no reino de Deus, faça
por amor. Faça com santidade, porque é para Ele. Porque enquanto você faz para Ele, Ele está trabalhando em silêncio na sua vida. Deus é um Deus que Ele não deixa os seus filhos desamparados jamais. Não vai deixar. Mas é importante a gente entender que tudo que nós fazemos para Deus tem que ser motivado por amor e santidade. Então eu deixo para você essa palavra, para que você descanse e que você realmente confie que Deus é maravilhoso e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está esperando essa noite. Amém? Eu quero orar com você, agradecendo a Deus por esse tempo que nós ficamos juntos, na certeza que Deus falou aos nossos corações, Deus aquietou muitos corações ansiosos. Não deixe a ansiedade visitar você não, ela não pode morar em você. Não pode, a ansiedade é preocupação com o futuro, tu tem que fazer com excelência hoje, porque amanhã pertence a Deus, querido. Tu nem sabe se Jesus vai vir até hoje, meia-noite, fica tranquilo, amém? Vamos orar. Eu quero primeiro fazer uma oração, se tiver alguém enfermo nessa live, eu quero orar porque nós abrimos o Salmo 103, onde diz que Deus que sara todas as nossas enfermidades. Então aqui no versículo 3 do Salmo 103 diz assim: é Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Eu gostaria que você, se pudesse, coloque a mão na sua enfermidade. Se você não pode colocar a mão na enfermidade, coloque no seu coração, que eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, diante da Tua palavra que não mente, que declara que o Senhor sara todas as enfermidades, eu quero te pedir agora, Jesus, toca nessa pessoa que está enferma agora. Senhor, é no Teu nome que eu oro, pedindo que toda enfermidade alojada nessa pessoa vai saindo em nome de Jesus. Pai, arranca agora toda enfermidade e no lugar da enfermidade coloque agora saúde, porque é o Senhor que te sara. E eu declaro em nome de Jesus saúde e cura para o teu corpo, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu também entrego cada vida nas tuas mãos, te pedindo que tu tire toda a ansiedade, que toda a ansiedade seja lançada fora do seu coração e você receba agora a fé inabalável, que você receba agora a sabedoria e o entendimento para você começar a entender o que é ouvir a voz do silêncio de Deus. E eu oro declarando as bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família e pedindo a Deus também que abençoe nosso culto de quinta-feira, que tem como tema o culto de glória, onde o apóstolo Paulo vai estar ministrando. Eu te peço, Pai, que tu derrame a unção de glória no nosso meio. E eu já te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém.